Diego Henrique foi a júri popular em Jandaia do Sul, acusado de um crime de violência. Segundo a vítima, a agressão envolveu facadas no pescoço e costas, desencadeada no momento em que ela tentou acionar a polícia em um contexto de violência de um relacionamento anterior. Pode ficar com a mão solta aí, não tem problema, tá? Pode ligar lá. Deixa eu pegar aqui, Vinícius. Pode ligar lá. Então, o nome completo do senhor? Primeiramente, um bom dia. Eu se chamo Diego Henrique de Oliveira Ramos. Bom dia, Diego. O senhor tem filhos menores de idade ou não? Tenho uma filha. Qual a idade dela? Agora está com 6 anos de idade. Ela vai fazer 7 agora em maio, dia 22. Ela mora com quem? Ela mora com a avó dela agora, atual. O senhor possui alguns antecedentes criminais, né? Isso, correto. Certo. Antes da prisão, o senhor estava trabalhando com o quê, senhor Diego? Então, eu sempre trabalhei desde os 15 anos, né? Sempre mexendo com metalúrgica, né? Soldar. Tive muito interesse nessas coisas. E quando aconteceu o ato, eu estava trabalhando na Metafa, né? Terceirizado. A montar barracão, reforma e outras coisas. Ok. O senhor vai ser ouvido, então, a respeito dos fatos, tá? Tem o direito de ficar calado. Se não quiser falar, não é obrigado. Tá? Ok. Mas esse também é o momento que o senhor tem de dar a sua versão a respeito dos fatos, né? Tudo bem. Caso o senhor não queira responder alguma pergunta, é seu direito, tá? O senhor pode responder as perguntas só do juiz, só do advogado ou só do promotor, fique à vontade. Ok. Então, o que aconteceu naquele dia, seu Diego? Então, nesse dia do fato, dia 22 de agosto, né, 2021, já tinha acontecido algo dias anteriores, né? Como foi na sexta-feira, né? Que eu estava trabalhando para fora. Na época eu estava trabalhando em Arapongas, montando uma quadra de uma escola. E nessa época eu tinha perdido meu celular, né? Na verdade. E as contas que eu tinha de cartão, que eu tenho 2 contas de cartão, elas estavam no celular. Então eu não podia depositar nessa conta, o patrão meu. E aí foi depositado na conta dela, na verdade, né? Que a conta dela é mais fácil, que era da Caixa. Então o patrão meu tinha depositado esse dinheiro na época. Se eu não me engano, eu acho que era R$ 1.200, que era metade do meu vale, e outra metade que era das férias minhas, né? Que estava terminando de ser pago. E nesse dia de tarde, eu fui receber esse dinheiro na mão dela. Até então, nós se encontrou aqui na Avenida de Jandaia, quase de frente com a Caixa Econômica. E nós descemos juntos, né? Até para casa dela. Porque eu tinha uma chave, onde eu morava, eu tinha 2 chaves da casa, das portas. Eu tinha a chave que andava comigo e uma chave que ficava com ela. No dia que eu pedi para ela ir embora de casa, foi o outro dia que aconteceu o fato, né? Que eu falei para ela, não dá mais certo, então é melhor você seguir sua vida, eu vou seguir a minha, né? E qualquer coisa, se você precisar de alguma coisa de mim, eu sempre vou te ajudar, porque sempre que ajudou ela foi eu, né? Porque a mãe dela, o pai dela, a irmã, nunca ajudaram ela. Do tempo que a gente tinha se separado, até na rua ela tinha ficado. Quem foi atrás dela para socorrer foi eu. Até correr atrás de casa, tudo para ter uma vida certa com ela. E nesse dia do fato, eu tinha passado na casa dela, na sexta-feira. Eu só passei lá e fui embora para minha casa. Arrumar minhas coisas, que estava tudo para arrumar lá. E nesse dia era para me trabalhar no sábado e no domingo, que o patrão precisava muito de mim, né? E eu acabei não indo, porque ela tinha ligado para mim na sexta-feira e perguntou para mim. Nos dias anteriores ela já estava pedindo se eu tinha uns R$80 para arrumar para ela pagar o restante do aluguel dela. Eu não estou lembrado do valor atual, que era do aluguel. Aí eu falei que tinha, eu ia arrumar esse dinheiro para ela. Só que aí o que aconteceu? Num sábado, que já passou a noite, no sábado eu tinha posado na minha casa. E no sábado ela me ligou. Ela queria que eu fosse na casa dela para ajudar ela a arrumar o fogão, o armário, que tinha tudo na casa dela. Nesse fogão, quem levou a mangueira do fogão, o registro, foi eu. Que eu que instalei para ela no fogão. Porque ela não tinha para fazer comida para as crianças. Então quem foi lá, foi instalar, foi eu. Nisso, passou de tarde, de cedo para tarde.
Quando chegou de tarde, eu não fui mais na casa dela. Eu tinha passado o dia na minha casa, depois da parte da tarde, passei na minha casa e nisso eu fui na casa da minha avó, que já estava quase na noite. Quando eu fui na casa da minha avó, ela estava me ligando e mandando mensagem, que queria que eu fosse na casa dela. A intenção dela que ela tinha, ela queria que eu posasse com ela na casa dela. Só que eu não queria posar na casa dela. Porque até então, nos dias anteriores, quando eu fui preso, eu até sabia que tinha uma protetiva contra ela, contra mim, né? Do fato que aconteceu. Então eu já tinha falado para ela, eu falei, eu não posso ficar muito beirando você por causa da protetiva que você tem. E sempre ela falava, não, pode ficar tranquilo, porque eu não vou ligar para a polícia e não vou levar você preso. Aí passou para a parte da tarde. Chegando à noite, eu fui na casa da minha avó. E eu retornando da casa da minha avó, eu fui direto para minha casa. Passei na lanchonete que tinha perto de casa, eu comprei 5 latinhas de cerveja e fui tomar na minha casa. E eu estava dentro da minha casa, tomando e escutando a música. Quando era por volta de umas 00:10, 00:15, ela foi em frente de casa. Ela e a menina, em frente de casa. A luz da minha sala estava acesa e estava com o som alto. Não muito alto, mas meio mínimo, né, que já estava tarde. E ela gritou muitas vezes em frente de casa, chamando eu para me sair. Como que a cozinha tem onde você vê que é o final da rua, que é onde faz a curvinha. E eu fiquei só campanando na janela da cozinha. Ela subiu com a menina de mão dada, puxando a menina e foi embora. No outro dia cedo, que era no domingo que aconteceu falta, ela me ligou novamente. Me mandou mensagem que era para mim na casa dela, ajudar ela. Nisso, ela não tinha nada dentro da casa dela. Quem estava ajudando ela depois que ela saiu de casa era eu. Estava levando as coisas para ela porque ela não tinha nada. Nem a mãe dela, que a mãe dela não queria ajudar ela. Porque muitas vezes a mãe dela já falou para mim que era para mim se separar dela porque ela não era uma pessoa para mim. Porque eu era uma pessoa trabalhadeira, porque eu era uma pessoa educada, eu estava cuidando dos filhos dela, estava dando mais amor nos filhos dela do que para minha filha. Entendeu? Tá, mas e daí? O que houve lá no dia? Aí no dia, tipo, eu fui cedo, né? Passei no mercado, comprei as coisas para ela e levei para casa dela. Só que aí por volta das 11h, 11h10 da manhã mais ou menos, eu fui embora para minha casa. Eu barri minha casa, que estava suja, e eu descansei até de tarde. Só que nisso, ela estava com a roupa minha do serviço que ela tinha buscado na semana. Que ela falou que ia lavar minha roupa para mim poder trabalhar. Que segunda-feira eu ia trabalhar. Então ficou na casa dela a minha botina, a calça de serviço e a camiseta minha de serviço. E tinha outras peças de roupa minha lá na casa dela. E ela tinha ido buscar essas roupas na semana, porque nós tínhamos 2 chaves. Uma chave ficava comigo e uma chave dela ficava com ela. Então ela tinha acesso na minha casa. E nesse dia do acontecimento, eu fui de tarde para buscar minha roupa, que ela tinha lavado, para me poder trabalhar no outro dia. E quando eu cheguei na frente da casa dela, as crianças estavam brincando no portão. E eles já veio correndo me abraçando, né? Que era o costume deles de chamar eu de pai, né? Pelo amor que eu tinha por eles e eles por mim. E eu sentei na calçada, só que eu estava sem camiseta. Eu não estava vestido de camiseta, estava sem camiseta. E eu sentei na beirada da calçada, onde desce a rampinha para a casa dela. Nisso que eu sentei, a menininha veio correndo comigo com o caderninho na mão. Porque igual que ela deu o depoimento dela, eu sempre ajudei os filhos dela assim, fazia tarefa de escola. Quem não ajudava era ela, porque ela não tinha paciência de ajudar as crianças. Sempre quando ela ia ajudar as crianças, ela chamava as crianças de burro. E às vezes empurrava a criança. Não tinha aquela paciência de explicar a tarefa para a criança. Então a menininha veio correndo com o caderninho na minha mão e perguntando para mim, pai, ajuda eu fazer a tarefinha que eu tenho que levar no outro dia para a escola, que era na segunda-feira. E lá na frente eu estava ajudando ela, a menininha. Enquanto isso, eu falei para ela que eu não tinha almoçado, se ela não tinha um prato de comida para arrumar para mim, porque eu não tinha almoçado ainda. Ela falou, não, eu tenho. Se não puder, eu vou fazer um prato de macarrão para você. E ela foi lá fazer. Enquanto isso, eu estava por lá de fora, conversando com a menininha e ajudando ela. E o molequinho que é o mais alto, que é o Leandro, ele estava brincando na rua, normalmente. Aí nisso ela trouxe prato de comida para mim. Trouxe macarrão e o copo de Guaraná, que eu tinha comprado refrigerantes para isso também no dia. E nisso eu fiquei lá fora, comendo e ensinando a menininha. E ela estava perto de mim. Nisso ela entrou para dentro e foi para dentro da casa dela. Eu terminei de comer o prato de macarrão, entreguei para a menininha levou para dentro de casa. Aí nisso, as crianças pediu para mim, vamos no parquinho brincar comigo? Que sempre eu tinha esse hábito, né?
quando nós morávamos perto da casa da minha avó, eu sempre levava eles num parquinho que tem perto, pipa, bicicleta, essas coisas, as crianças nunca teve na vida. Quem andou dando para eles foi eu. Eu de bicicleta, comprei presente para eles, tudo. Então, eu estava cuidando deles de uma forma como era meus filhos também, sabe? Dando respeito para eles, ensinando eles tudo. E nisso, nós fomos pro parquinho. Só que a minha chave tinha ficado na rua da casa minha. Que eu tava com shorts que só tinha um bolso lateral. E a chave estava dentro. Eu não sei se essa chave caiu na frente da casa dela ou parou dentro da casa dela. Porque no dia que eu fui nesse fato, eu não peguei a chave. Porque eu não fui preso com a chave. A chave tinha ficado na casa dela. Depois que eu fiquei sabendo que o meu tio foi lá buscar o resto das minhas roupas que estava na casa dela, ele entregou essa chave para mim. Para mim não, pro meu tio, na verdade, né? Então, nisso eu fui pro parquinho com as crianças, brincar com as crianças. Aí nós estava brincando lá, aí chegou lá o patrão meu, né? Que eu trabalho para ele. E ele tava perguntando para mim por que eu não fui trabalhar no sábado e no domingo, que ele precisava muito de mim, né? Eu falei assim, ó, eu não pude ir porque eu tive que ajudar a Saniele. Como ela saiu de casa e ela foi para outra casa, ela tinha umas coisas para arrumar lá e eu tive que ir lá ajudar ela. Eu não pude ir. Ele até falou que era para mim segunda-feira ir para o serviço trabalhar, que ele precisava conversar comigo, sabe? Então, nisso, a hora que ela foi buscar as crianças, eu continuei conversando com ele lá na pracinha, que é quase próximo da casa dela. Dá 2 quarteirão, mais ou menos. Eu conversando com ele, a hora que eu estava subindo embora, eu coloquei a mão no bolso. E não estava essa chave no bolso. Eu retornei para a casa dela. Aí eu, passando na frente da casa dela, as crianças já estavam dentro de casa. Só que eu não sabia que ela não queria que eu entrasse na casa dela. Porque em nenhum momento ela me travou, me segurou para entrar na casa dela. Apenas eu abri o portão e fui para dentro. Entrei para dentro. Perdi na chave. Aí nisso que eu entrei para dentro, eu precisava ir no banheiro, que eu estava com vontade de mijar, por causa do guaraná que eu tinha tomado. Aí nisso ela não deixou eu ir no banheiro. Aí nisso eu sentei no sofá, ela sentou do meu lado do sofá. E ela veio conversar comigo. Por que no sábado eu não tinha atendido ela? Na hora que ela tinha ido em frente de casa. Porque na hora que ela chegou em frente de casa, eu tinha baixado o som, para me ver quem estava gritando em frente de casa. E eu ouvi ela gritando e a menininha gritando eu. Só que como eles não podiam pular o muro de casa, porque o muro de casa era alto, então eles não conseguiam pular, eles foram embora. Aí nisso começou a discussão. Ela sentada do meu lado, ela estava mexendo no celular. Ela disse que o celular dela estava estragado, mas não estava estragado. Porque quem que arrumou o celular dela foi eu. Eu que formatei o celular dela. Porque o filho dela tinha colocado vírus no celular dela por causa de um jogo lá, que ele ficava jogando, né? Aí eu peguei e formatei o celular dela, arrumei o celular dela. E nesse coisa, ela estava mexendo, ela estava mandando mensagem não sei para quem. Porque eu não tive um momento nenhum que eu vi ela xingando, chamando as polícias. Porque se eu visse ela chamando as polícias, automaticamente eu ia embora. Certo, automaticamente. Mas e as facadas? Sim, então. Como foram? Aí o que aconteceu? Aí eu levantei, porque eu já sabia que ia dar alteração na voz, né? Porque ela veio perguntando para mim por que eu não tinha atendido a chamada dela, as mensagens dela, por que eu não tinha ido à noite na casa dela. Eu falei, não, eu não fui porque eu tinha ido na casa da minha avó, eu cheguei tarde, eu estava cansado e fiquei dentro da minha casa. Nós sentamos no sofá, ela estava sentada do meu lado e eu sentado no outro. Eu falei, não, eu não fui, não te atendi porque eu estava dormindo, eu estava cansado. Ela falou assim, mentira, você não estava cansado, você estava com mulher dentro da sua casa. Porque eu vi o som ligado e eu vi você se mexendo dentro de casa. Mas eu falei, mas como você viu me mexendo dentro de casa se o muro de casa é alto? Aí ela não soube responder para mim. Aí ela começou a falar, mas você estava com mulher dentro da sua casa e você não deixou eu entrar dentro de casa. Eu falei, não estava com nenhuma mulher dentro de casa. Eu me levantei do sofá dela e fui pro rumo da garagem. Nisso ela se levantou junto comigo. Eu não vi nada de faca. Se levantou junto comigo. A hora que eu ponhei o pé pro lado de fora da garagem, a gente começou a discutir, que já começou a ter a voz. Ela começou a me chamar de vagabundo, que eu não prestava, isso, aquilo, que eu tinha mandado ela embora da minha casa para colocar outra mulher dentro da minha casa, que era para mim ficar com ela e ficar com outra essa mulher dentro da outra casa, certo, que era na casa minha. Mas então o senhor não desferiu nenhum golpe de faca nela nesse dia? Não, eu não peguei faca nada. Porque até então, quando eu cheguei na casa dela, eu estava sem camiseta. Eu fui colocar a camiseta a hora que eu levantei para ir embora para casa. Que a hora que começou a gente debater de voz. E vocês ali se agrediram mutuamente? Sim. Então, aí a gente começou a discutir, né?
Ela começou a chamar de vagabundo, isso, aquilo, que eu tinha mandado ela embora da casa porque eu ia arrumar outra pessoa. Eu falei, não, eu não quero outra pessoa agora. Porque eu já passei esse tempo com você, aconteceu outras coisas junto com nós. Eu tive que mandar você embora de dentro de casa porque outras coisas aconteceu. E se acaso eu conhecer outra pessoa, além de você, eu vou ficar com a pessoa sim, com certeza. Aí nessas, nós conversando, a gente começou a se debater. Ela veio grudar no meu pescoço, que era um costume que ela tinha. Porque ela sempre foi uma pessoa explosiva. Mas daí, na sequência, a polícia, ela chamou a polícia? Como que foi? Então, é igual eu falei, eu não tinha vida ela ligar pra polícia. Porque se eu tivesse vida ela ligar pra polícia, eu tinha ido embora. Eu não tinha ficado na casa. Pra que eu ia ficar na casa dela? Eu tinha ido embora. Depois que vocês brigaram aí, que o senhor está dizendo, o senhor ficou ali na garagem ou na sala? Então, ela veio para querer dar tapa em mim, tapa e soco. E o costume sempre que ela tinha de grudar no meu pescoço, para apertar meu pescoço. Nisso, eu comecei a segurar o braço dela, para não começar a me bater. E nisso, nós encostou na parede. A gente se bateu na parede, ficamos na parede se batendo. A hora que veio o senhor, que eu acho que é o Genivaldo, né? Chegou ali e colocou a mão no meu ombro. Automaticamente eu soltei ela. Eu soltei ela e saí andando e fui embora para casa. Porque se eu tivesse desferido algum golpe dela de faca, alguma coisa, apesar disso, era para me ter sangue. E outra, como ela estava encostada na parede, era para ter sangue na parede. Porque quando eu fui preso, a hora que os policiais me prendeu, eu não tinha nenhuma gota de sangue no corpo. Essa hora que eu urinei, que o senhor falou, foi a hora que eu estava indo na casa dela para mim fazer a necessidade, que eu não consegui. E eu estava apertado para fazer, porque eu não estava correndo até para chegar em antes de casa para me poder urinar. Até entanto, quando eu estava chegando perto de casa, onde fica um parque, onde tem uma árvore, ali que eu ia fazer a necessidade de urinar. Certo. E deixa eu te perguntar outra coisa. O senhor tinha bebido nesse domingo ou não? Não, bebido não. Não tinha bebido nada? Na verdade, eu tinha tomado 2 latinhas só, mas isso foi para a parte da cedo. De tarde eu não tomei mais nada. Até entanto, quando nós foi pro parquinho, eu e os filhos delas, eu comprei 2 cocas para cada um deles. Certo. Eles falaram que estavam com vontade de tomar coca. Foi relatado pelo policial ouvido hoje que o senhor exalava um cheiro de álcool. Sim, mas eu não tinha tomado. Não tinha tomado? 2 latinhas? Tinha tomado cedo. Antes, depois do almoço, eu não tinha tomado, porque eu fiquei em casa, né? Eu acabei dormindo depois de tarde que eu fui na casa dela para me buscar essa roupa. Porque até então, quando as polícias me pegou, eu tava com a sacola de roupa que ela tinha lavado para mim, que era do serviço meu. Ok, outra coisa que o senhor disse, em um certo momento aí, o senhor disse que ela estava com uma medida protetiva em favor dela, e o senhor sabia que existia essa medida protetiva, o senhor disse agora há pouco, mas que ela disse que não procuraria a polícia, que o senhor poderia ficar tranquilo. É isso? Me explique melhor. Então, quando eu fiquei sabendo que tinha essa protetiva, foi pela delegacia, da última vez que eles tinham me liberado. Certo. Que até então eu falei para os policiais que eu não ia atrás dela mais, né? Que eu não queria saber mais dela. Que até então eu ia pedir uma protetiva contra ela. Só que eu estava enganado, porque não existe isso, né? Então, o que acontece? Quando eu cheguei na minha casa, ela estava lá ainda, estava morando. Nesses 3 dias eu fiquei para fora de casa, que eu fiquei dormindo na casa da minha avó, porque eu não queria chegar perto deles. Porque na delegacia falaram para mim que eu tinha essa protetiva contra ela. Mas isso foi quando? O senhor se recorda? Esse fato foi dia 22 de agosto de 2021. Quando lhe falaram isso a respeito dessas medidas protetivas? Olha, se eu não me engano, quando eu tinha ido preso foi dia 9 de agosto. Se eu não me engano, acho que foi dia 12 ou dia 13 que eles me liberaram, que eu tive a audiência, né, de custódia. Que foi o dia que eles mandaram embora. Foi nesse dia. Só que nesse dia que eu tinha saído e ficado sabendo que tinha protetiva. Porque até ela, entanto, ela falou que sabia que tinha essa protetiva também. Mas ela não tinha assinado. Entendi. E outra coisa, as crianças estavam perto nesse momento em que vocês brigaram, se agrediram? Então, o que eu me lembro, as crianças estavam brincando lá na rua. Estavam brincando na rua. A menininha estava sentada, fazendo a tarefinha dela no caderninho, e o filho dela mais velho estava com... Mas eles viram
a discussão e posterior... Então, a hora que eles agressões, viram e começaram a falar para parar, foi a hora que a gente começou a se debater. Que eu tentando segurar ela e ela querendo me dar soco e tapa, e grudar no meu pescoço. O senhor viveu com ela por quanto tempo? Nós viveu um ano e meio, 1 ano e 6. E vocês estavam separados há quanto tempo da data desse fato aqui? Então, senhor, na verdade, a gente não estava separado. Porque até entanto, como eu tinha outra casa, que eu pagava R$580 de aluguel, né? Que era pro Fugil Tinta, aqui de Jandaia. E eu não lembro na época quantos que ela tinha pegado de aluguel dessa casa. Eu não sei se era 380 ou 450. Eu sei que com R$300 e mais que os R$80 que eu tinha, ela ia pagar a primeira parcela do aluguel dela, né? Que era para pagar adiantado. E ela pediu para me ajudar ela, porque como ela não estava trabalhando, ela só tinha esse dinheiro, que era os R$300 da pensão, para pagar. Então teve o dia, e antes de acontecer isso, a gente tinha sentado e conversado. Eu falei para ela, eu falei assim, ó, não fica se preocupando, porque a hora que eu puder eu vou ajudar você. Você pode ajudar com 150, eu ajudo você com mais 150, e depois você tenta pagar o resto do aluguel seu. Okay. Porque você não está trabalhando. Ok, Diego, você já respondeu minha pergunta. Eu vou abrir agora para o promotor, depois para o advogado. Doutores, eu só peço que não repitam as perguntas já feitas, tá? Esclarecimentos acerca do que já foi dito, tudo bem, mas para não ficar cansativo para ninguém, não vamos repetir perguntas. Se houver a repetição, eu vou indefinir. Doutor. Obrigado, Silêncio. Bom dia. Boa tarde, Diego. Boa tarde. Diego, uma dúvida que eu fiquei aqui só. Quem que levou o macarrão para você lá na frente? Hoje você disse que foi a Saniele, correto? Sim. Lá na outra vez que você foi ouvido, você falou que foi a filha dela. Que levou o copo de água? Levou o macarrão para você. Quem levou ela foi a Saniele, que levou na minha mão, na verdade. Você já tinha ameaçado a Saniele de morte alguma vez por telefone? Então, a gente sempre teve briga, né? Como outro casal qualquer, né? Como ela tinha o ciúme dela tanto entre mim, minha família e outras pessoas, sempre tinha isso. E teve uma vez sim, que eu tinha ameaçado ela sim. Mas foi pelo telefone e eu estava muito longe daqui, porque eu estava trabalhando para fora. E eu tinha bebido um pouco, exaltado, mas foi pelo calor do momento, não ia acontecer isso. Foi ouvido em juízo a testemunha Sidney, rolada pelo seu advogado, Sim. que é o seu patrão. Sim. E ele disse assim, ó, durante as viagens, o Diego ligava para a Saniele e começavam a discutir por telefone. Eu nunca fui na casa dele, mas por telefone já ouvi várias discussões deles. Eu não perguntei o motivo das discussões. Ele ligava para ela, conversava normal e logo depois já estava discutindo, xingando ela, dizendo que ia matar ela. Então, pela declaração de Sidney, seu patrão, rolado pelo seu advogado, foram várias vezes. Você confirma isso? Sim. Ou não? Então, essas acusações tem, né? Mas e quando ela ligava para mim um monte de vezes que eu estava trabalhando? Às vezes eu tinha que parar o serviço meu para me atender ela, para saber o que estava acontecendo. Então, isso aí não tem no processo que o senhor está trazendo, o senhor tem direito de falar o que o senhor quiser. Isso aqui é uma testemunha rolada pela defesa que trouxe. Sim. Estou perguntando se isso é verdade. Sim, aconteceu uma vez sim, mas não tinha ciência disso não, que ia acontecer isso. O próprio Sidney disse também que o senhor, quando bebe, vira uma outra pessoa, que não tem explicação. O que é isso? Então, pelo jeito eu sempre bebi, né, na verdade. Porque até hoje eles gostam de mim, né? Então, a única alteração que eu tinha era a minha voz, de conversar mais, de falar mais alto. Às vezes, qualquer coisinha que falasse para mim, eu queria redivir, né, na palavra. E só isso, não tinha mais nisso. Tá, então quando o Sidney disse isso lá em juízo, é mentira dele. Oi? Quando ele disse aqui que você se torna uma outra pessoa, não tem explicação, é mentira dele. Isso não acontece. Não, sim. Sim, é o que eu acabei de falar para o senhor. Eu atoro a voz, eu começo a falar mais. Tá. Só que eu não tenho nada de raiva de querer pular em cima da pessoa, machar a pessoa. Nada disso. Uhum. Porque até então eu estou trabalhando com ele já faz 6 anos, né? 6 anos que a gente tem de estrada trabalhando junto. E aí ele disse sim, ó, que ele ouviu. Isso é testemunha da defesa. Sim. O senhor indicou que foi arrolado. Tá? Sim. Disse assim, que no telefone ele ouviu o senhor dizer para a vítima, vou te matar. Quando eu chegar aí, a gente vai resolver. Aí discutia e desligava o telefone. Isso quando estava bêbado.
E ele fala que o senhor, quando bebia, ficava agressivo, nervoso. O senhor então nega, diz que só alterava a voz. Só alterava a voz. Quem mais estava na casa no momento da briga? No dia da briga só tava eu e ela. E os filhos dela estavam brincando na rua. Tá. Na hora do que aconteceu o fato. Aí o senhor disse aqui que o senhor não se recorda de ter dado nenhuma facada, né? Não. Só tava o senhor e ela. Só eu e ela. Ela se golpeou sozinha com a faca? Então, não sei, porque apareceu esses machucados nela. Só que em mim não foi. Porque até então, quando eu fui preso, me levaram para o batalhão, depois me levaram para a delegacia. Depois que me levaram para a delegacia, 5 minutos depois eu fui ouvido e eu não tinha uma gota de sangue dela. Uhum. Não tinha nada de sangue dela. Então o senhor não sabe dizer quem deu as facadas nela? Não. Não tem mais perguntas, excelência. Obrigado. Doutor Nish, pela defesa. Sim, excelência. Boa tarde, Diego. Boa tarde. Diego, a gente está apurando um outro fato aqui que aconteceu no mesmo ano, numa situação que você foi a vítima com uma facada, um risco de faca no pescoço. Okay. Isso aconteceu? Como que aconteceu? Então, ela é uma pessoa que a gente viveu 1 ano e meio, 1 ano e pouco. E ela sempre foi uma pessoa explosiva, né? Depois de 5 a 6 meses, ela começou a ter muito ciúme de mim e da minha família, entendeu? Como que eu já fui casado, e eu sou casado no papel com outra pessoa, que é a mãe da minha filha, ela sempre tive ciúme disso. Que ela sempre falava pra mim que era pra me tirar o nome dela, que era pra me se separar dela. Enquanto eu não se separasse dela, ela sempre ficava com esse ciúme. Muitas vezes, como que essa ex-mulher minha, que eu fui casado, ela mora em Mandaguari. Então, muitas vezes que a gente passava por Mandaguari, ela ficava com ciúme. Ela ficava brigando, xingando eu, porque não queria que eu passasse por Mandaguari. Porque ela pensava que eu estava com outra pessoa. E nesse dia que ela passou a faca no pescoço, foi o dia que eu trabalhei um pouco até mais tarde. Entendeu? E eu retornei na minha casa, ela falou que eu estava na casa de outra mulher. Que eu estava com outra mulher. E nisso a gente acabou se discutindo. E nisso ela já estava com a faca na mão. E ela pegou e passou a faca no meu pescoço e falou que ia me matar. Porque se eu arrumasse outra pessoa, além de dela, ela ia acabar me matando. Que ela não queria. Que o único marido que ela tinha que ter era eu. E quando aconteceu esse fato, você chegou aí na delegacia, você ligou para algum parente, para alguém? Então, eu mandei as mensagens, foi pro meu tio, né? Eu sou muito próximo do meu tio, o Orlando. Eu mandei as mensagens para ele, avisei ele. Eu falei assim, ó, a Saniele fez isso e isso comigo. E eu tava na pracinha, próximo de casa, porque eu não tinha voltado para casa. Eu falei para ele que eu ia esperar a poeira baixar de tudo que tinha acontecido, para não voltar em casa e acontecer algo pior, entendeu? E nessa mensagem eu mandei para ele. Ele pegou e mandou para minha mãe a mensagem da foto. E nisso, depois que aconteceu tudo isso, que terminou, foi a hora que ele foi atrás de mim. Que ele me encontrou nessa pracinha, que ele foi de carro. Aí eu montei com ele de carro e fui embora para casa. Foi a hora que apaziguou. Aí, tipo, parecia que nunca tinha acontecido nada. Tava normal novamente. Quando aconteceu isso, vocês estavam discutindo, estavam brigando, estavam no soco? Como que foi que ela chegou e passou a faca em você? Então, na verdade, quando eu cheguei em casa, ela já estava muito brava, né? Ela já estava alterada. Eu não sei se era por causa dos filhos dela que estavam fazendo bagunça. O doutor quer que a gente seja um pouco mais objetivo. Sim. Como que foi a situação dela passar a faca? Tipo assim, eu tô brigando com você e passo a faca em você. Como que foi essa situação? Então, eu cheguei em casa, ela falou que eu estava na casa de outra mulher, que eu tinha outra mulher. Que por que eu não tinha ido embora mais cedo, por que eu ficava na rua, isso e aquilo. Aí chegou e passou a faca no meu pescoço, xingando eu, brigando comigo, e falou que eu tinha arrumado outra mulher, além de dela. Que ela falou que o único cara que ela tinha na vida era eu. Se eu fosse arrumar outra pessoa, ela ia me matar. E acabou passando a faca no meu pescoço. O pai das crianças, né, dos filhos da Saniele, ele frequentava a casa de vocês? Então, senhor, eu fiquei sabendo de um monte de coisa chata pra mim, né? Que quando a gente mudou das outras casas que a gente morou, o vizinho de casa muitas vezes veio falar pra mim, né? Que até essa última vez que aconteceu o fato que eu mandei ela embora de casa, o vizinho chegou em mim e conversou comigo, falou assim, ó, eu vou se abrir com você, eu vou contar pra você, porque ela já não tá mais com você. E quando você saía pra trabalhar, saía pra fora pra trabalhar, quem vinha frequentar a sua casa que era o marido dela, o ex-marido dela. Que até teve um dia que ele pousou na minha casa
E ele falou assim que no outro dia o cara teve coragem de pedir carona para ele, cedo, para ir embora, para ir trabalhar. Ele falou, não, eu não vou te dar carona porque eu vou para outro lugar. E não deu carona para ele. E ele sempre contava para mim, depois que a gente se separou, que eu mandei ele embora de casa, ele contou para mim que muitas vezes, quando eu saía para viajar, quem ficava frequentando em casa era ele. Que até posando, ele estava posando dentro de casa. O doutor perguntou para você, o doutor João, o magistrado, se você tinha ciência de uma medida protetiva. Você falou que tomou ciência na delegacia. Você chegou a assinar algum documento da medida protetiva que, aqui está a medida, você não pode fazer isso, isso, isso. Você assinou alguma coisa na delegacia? Então, o engraçado de tudo isso é que eu não assinei nada. Não assinei. Só fala para você, tem uma medida aí. Só falou para mim, eu não assinei nada. Então, de assinar, você não assinou nada? Não. Você se lembra de ter assinado alguma coisa depois de você ter sido preso? Olha. Aqui em Jandaia ou lá em Maringá, que você ficou um tempo aqui e depois foi para Maringá. Eu assinei uma protetiva, só que eu já estava preso. Só que eu já estava em Maringá. Em Maringá? Maringá. Se eu não me engano, eu não sei que dia que foi, de janeiro. Que até o rapaz foi lá e levou para mim. Eu assinei certinho, entreguei na mão dele. Aí outra veio a outra, não lembro que dia. Então essa história de ter uma protetiva contra você, você suspeitava por causa da prisão? Sim, por causa da prisão. Porque até ela também falou que tinha ciente disso. Mas eu falei, você assinou algum papel? Ela falou que não. Que até entanto, ela queria que eu largasse da casa que eu tava para morar junto com ela na outra casa, porque na outra casa o aluguel era mais barato. E eu falei para ela, não tem como eu morar com você, porque você tá falando que tem protetiva para mim. E as pessoas da delegacia falaram que eu tenho protetiva com você, como que você quer que eu moro com você? Você saiu da prisão no dia... O fato aconteceu no dia 9, né? Essa situação que vocês tiveram uma briga no dia 9 de agosto. Sim. Que parece que você entrou em vias de fato com ela, com você. Sim. Aí você foi solto, né? No dia 11. Sim. Tá? Quando você foi solto, você ainda morava junto com ela? Isso eu quero conseguir entender no dia 11. Então, essa última vez, antes de eu ir preso mesmo, eu tinha chegado na casa lá. Eu só fui na frente da casa, eu não cheguei a entrar. E ela estava dentro de casa. Vocês moravam juntos? Ainda? Ela não tinha saído de casa? Então, ela não tinha saído ainda. Depois você saiu da cadeia, quanto tempo depois que ela saiu da sua casa? Ela saiu depois de uma semana. Depois que ela se mudou para essa casa onde, acho que foi onde aconteceu os fatos, que a gente está sendo julgado hoje. Você chegou a frequentar a casa dela, dormir lá na casa dela? O que aconteceu com vocês dois? Então, para ver... Como ela estava ligando para mim, e eu ia na casa dela para ajudar ela, porque não tinha ninguém para ajudar ela. Eu que levava as coisas para ela na casa dela, comprava as coisas e levava para ela. E eu cheguei a frequentar umas 2, 3 vezes depois disso só, que eu fui na casa dela. O restante eu sempre fiquei em casa. Só que nisso ela estava com a chave na minha casa também, porque ela ia na minha casa buscar as roupas minhas para lavar na casa dela. Até entanto do fato que aconteceu que eu fui preso, o meu tio foi na casa dela buscar umas roupas que tinha na casa dela e a chave da casa, para entregar a casa para um homem. Você fala no primeiro depoimento em juízo, né, que quando você saiu depois dos fatos, né, que o Nivaldo separou vocês, você catou uma sacola e foi embora. Isso. O que é essa sacola? O que era essa sacola? Então, essa sacola é a roupa que tinha no serviço meu, que era uma calça jeans, a botina e a camiseta. Estava na casa dela? Estava na casa dela, ela tinha lavado para mim. Até entanto que eu fui de tarde na casa dela para me buscar essa roupa, para me poder trabalhar no outro dia. Você, durante aquela semana que antecede os fatos, você chegou a ir lá trocar... Você falou trocar gás? O botijão de gás dela, né? Que eu não sei quem tinha dado um fogão para ela, o fogão já estava lá, só que esse fogão não tinha mangueira e nem o registro de gás. Quem arrumou essa mangueira, colocou a mangueira no fogão e arrumou o botijão para ela foi eu. Ela tem 2 crianças com outro pai. Você sabe se ela recebe pensão dessas crianças e qual o valor? Então, teve um período que a gente estava junto, que ele pagava assim a pensão certinha, pagava certinho a pensão. Só que tinha vezes que demorava. Porque teve até uma época, uma vez, que ele demorou para pagar essa pensão e ele foi em frente de casa, onde nós morava na casa da minha avó. E os dois começaram a discutir em frente de casa. E ele sempre ameaçando eu e ameaçando ela. Só que ela não queria deixar ele ver as crianças por causa que ele não tinha pagado a pensão para ela. Você presenciou aqui na frente, aqui a Saniele fala que ela recebia R$300 de pensão do
dos pais das crianças. A sua mãe veio aqui em juízo e falou que ela muitas vezes ajudou tanto vocês dois. Isso. Esse fato realmente aconteceu, que a sua mãe está falando, que ela ajudou vocês? Sim, sim. Que teve até um dia que foi pelo Natal, né? Deus abençoou o nosso dia, nós recebemos um monte de cesta em casa, de doação e tal. E a gente tinha um monte de coisa dentro de casa. Só que essa, na minha mãe, ela tinha ganhado uma cesta, não sei de qual igreja. E ela foi levar em frente de casa. Só que quando ela foi levar em frente de casa, ela começou a xingar minha mãe de tudo quanto é nome. Que não precisava de esmola, que a gente tinha dado um jeito, que a gente tinha as coisas dentro de casa. Só que ela não sabia que era minha mãe que estava ajudando nós, que estava levando as coisas. No primeiro depoimento, você fala que a sua camiseta, né, do dia dos fatos lá, rasgou. Isso. E você está falando agora que você chegou na casa dela, estava sem camisa, aí depois você vestiu a camisa. Sim, sim, eu estava sem camiseta, mas a camiseta estava nas minhas mãos. Quando você entrou para dentro da casa dela, na sala, você já estava vestido? Não, foi a hora que eu levantei do sofá e coloquei a camiseta. Eu fui embora. Então você estava sem camisa até... Estava sem camisa, dentro da casa. Dentro da casa. Dentro Quando da você casa. se levantou para ir embora, você colocou a camisa? Coloquei a camiseta. Essa camisa, você falou que ela estava rasgada. Tinha lá, como ela puxou a gola dela aqui, ela tinha rasgado essa parte aqui da camiseta. Dos dois lados. Essa camisa ficou... Você foi preso junto com ela, né? Isso. Com essa camisa. Você fala que nessa camisa não tinha sangue humano. Não. Teve um depoimento em audiência de custódia que você fala para o promotor de justiça, promotor não, você fala para o juiz, né? Quando eles perguntam se você foi agredido, teve alguma violência, você fala que foi agredido, levou soco. Você confirma isso? Então, na verdade, é porque no dia que eu fui preso, eu fiquei agitado no batalhão, né? Então, eu não lembro muito bem se foi um soco ou foi um empurrão que eu levei só. Eu não estou muito lembrado. Mas foi no batalhão, não foi na rua? Foi no batalhão, não foi na rua, não. Nesse dia, você lembra de ter levado algum dinheiro para ela, no dia 22? Sim, tinha levado os R$80 para ela pagar o restante do aluguel dela. Você estava com a carteira nesse dia? Ou você estava com dinheiro no bolso? Então, na verdade, essa carteira eu já não sei se eu tinha perdido ou tinha ficado na casa dela, né? Porque eu já não estava mais com a carteira. Porque quando eu recebi o dinheiro, eu deixei uma parte em casa, no guarda-roupa, e a outra parte que era para me pagar o aluguel, água, luz da minha casa, tinha ficado dentro da carteira, que era no valor de R$850. Essa residência onde aconteceu os fatos no dia 22, né? Da sua casa, na casa da Saniele, qual a distância mais ou menos? Quantas quadras da sua casa na casa dela? Dá acho que 700 metros, 800 metros. A polícia já abordou mais ou menos perto da onde? Uma quadra antes de casa. Então, mais 6 quadras mais ou menos? Mais ou menos. Logo após que você saiu, então você foi abordado pela polícia? Sim. Esse fato que você urinou é verídico? Sim. A sua filha hoje, você falou que tem 6 anos de idade. Sim. Depois que você foi preso, quem que está alimentando essa criança? Então, a minha mãe foi visitar eu, né? Sempre conversei com ela, né? Pela chamada de vídeo que eu tive e tal, para poder dar um apoio para ela, né? E quem estava ajudando ela era minha mãe. Minha mãe, a minha tia, levando as coisinhas para ela, né? Você teve algum contato com a sua filha depois de preso? Não. Nenhum contato? Não. Tem alguma coisa que você queira falar para nós aqui hoje no plenário, para encerrar o seu interrogatório? Não. Nem mais nada? Não. Excelente, satisfeita a defesa. Nos termos do artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, que garante a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri e de conformidade com o julgamento feito pelos senhores jurados nestes autos 26, 18, 50, 2021, 8, 16, 0101. Passo a proferir a seguinte decisão. Na presente sessão, o acusado foi submetido a julgamento com observância das formalidades legais pertinentes. Em votações específicas, os senhores jurados decidiram desclassificar a conduta descrita na pronúncia para o crime de lesões corporais.
Assim, a competência para o julgamento passou a este juiz togado. A materialidade do crime consubstancia-se no auto de apreensão de sequencial 1.8, auto de constatação provisória de lesões corporais 1.9, formulário nacional de avaliação de risco 1.13, boletim de ocorrência 1.16, prontuário médico 1.17, fotos 33.1, 33.2, laudo de lesões corporais sequencial 58. A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado, como asseverado pela vítima em todos os momentos em que foi ouvida, declarações corroboradas pelos depoimentos das testemunhas descritos na decisão de pronúncia do sequencial 151, que me reporto por brevidade. A conduta se amolda ao artigo 129, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal, conforme laudo sequencial 58.1, eis que as lesões corporais geraram perigo de vida à vítima. A conduta é típica, ilícita e culpável. Diante do exposto, atento ao veredito do colendo Conselho de Sentença e pelo que dispõe o artigo 492 do Código de Processo Penal, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o acusado Diego Henrique de Oliveira Ramos como incurso nas sanções do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal, observadas as disposições da Lei Maria da Penha. Condeno o acusado ainda ao pagamento das custas processuais, passo a fixar a pena, circunstâncias judiciais, a culpabilidade entendida como juízo de reprovabilidade do comportamento do agente e refógio ao usual à espécie, especialmente porque o delito foi praticado em situação de violência doméstica e familiar. Em análise às informações obtidas no sistema oráculo, constato aqui 2 antecedentes para serem considerados em seu desfavor. As circunstâncias são desfavoráveis e devem ser levadas em consideração em face do acusado. Isso porque o réu agiu após ter ingerido bebida alcoólica. Tal fato é considerado como algo que ultrapassa o desvalor da conduta, junto à jurisprudência a respeito. Ainda pelos relatos da vítima, o acusado agiu de forma inesperada, retirando a faca de dentro de suas vestimentas para atacar a vítima, conforme relatos desta em juízo e neste ato, o que, por certo, facilitou o início da execução do delito, fato este que também desborda do desvalor do tipo penal. Regis que poucos elementos foram coletados a respeito de conduta social e personalidade, e as consequências também são desfavoráveis devido ao crime ter sido praticado na presença de 2 filhos da vítima. Os motivos do crime são normais à espécie de crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, não merecendo valoração negativa, e o comportamento da vítima não deve ser sopesado em desfavor do acusado. Neste contexto, ante a existência de 4 circunstâncias desfavoráveis, culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base em 3 anos de reclusão. Não há causas agravantes ou atenuantes a serem consideradas, não existem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual, obedecido aos parâmetros do artigo 68 do Código Penal, fica o sentenciado definitivamente condenado à pena de 3 anos de reclusão. Regime a ser fixado: o acusado já se encontra preso há mais de 1 ano, declara a detração desse período de pena, considerando a pena que resta a ser cumprida e a primariedade técnica do acusado, fixa o regime aberto para o início das condições do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, que deverá ser cumprido na forma do artigo 36 do Código Penal, combinado com o artigo 115 da Lei de Execuções Penais. Inviáveis substituição e suspensão da pena por ausência dos requisitos legais. Disposições finais. Considerando o trabalho desenvolvido pelo defensor dativo, condena o Estado do Paraná ao pagamento de R$ 5.000 de honorários advocatícios ao Dr. Juliano
Masahiro Nishi, advogado nomeado, nos termos da Resolução Conjunta 15/2019. Espécie certidão em favor do advogado. Diante da fixação do regime aberto, revogo a prisão preventiva do acusado. Espécie alvará de soltura.